Boa tarde, colegas internautas do Facebook e do YouTube. Continuando nossa exposição sobre a nossa obra Organicidade Pragmática, ainda em elaboração. Aqui são ideias que nós pretendemos desenvolver nela. Estamos refletindo sobre Ser e Tempo, de Heidegger. Uma das discussões preliminares, nós já temos vindo, é bom acompanhar. Tem o nosso canal no YouTube que está aqui, embaixo da descrição desse vídeo. Se inscreva e procure lá outros vídeos, né, para ver a complementação do que nós estamos expondo. Agora vemos uma discussão logo que Heidegger não desenvolveu. E a nossa pretensão é essa, buscar as obras, ver o que elas falaram e ver o impacto e a impressão que nós temos dela e trazer para os nossos dias. Ele tem uma discussão sobre a questão do ser e a questão do sujeito e da substância. Ele tem a questão do ser, ele quer trazer o ser para a cotidianidade e discute o ser na questão da perspectiva científica, e dentro dela tem a questão da substância. A substância que nós conhecemos, particularmente eu conheço, sempre me remete à questão da ciência e da química, mais especificamente algo bem objetivo. A substância grega, nós temos uma outra preocupação também ontológica. O Heidegger quer desvencilhar da questão da ontologia tradicional, que tem grande e particularmente incisiva influência do pensamento grego. Vamos pegar aqui uma enciclopédia, né? Hoje tem o Google, tudo, mas vamos pegar uma enciclopédia tradicional, antiga, a enciclopédia Barça, né? Onde ela fala de substância dentro dessa característica. Fala substância, a qualidade determinante da noção de substância para os diferentes sistemas filosóficos é possivelmente a persistência no tempo. Se para as filosofias materialistas a substância só se realiza no corpóreo, para o pensamento idealista ela às vezes se identifica com o próprio absoluto. O termo substância provém do verbo latino substare, que significa estar abaixo de. Mediante ele se faz alusão a um substrato último da realidade, que permanece ou subsiste, apesar de todas as mudanças fenômenas. Aqui ele vai destrinchar aqui a enciclopédia, né? E mais no final ele fala: a maior parte das doutrinas filosóficas posteriores evitou usar o emprego da noção de substância. Concepções científicas modernas, tais como a teoria da relatividade e a física, originaram uma imagem do universo que torna estéril a distinção entre o permanente e o mutável. Então nós só vemos aqui, e nós estivemos vendo a ciência como a noção de substância como substrato material. Assim, a tabela periódica são substâncias, né? A prata são substâncias que formam a matéria. Agora, aí se destaca a questão do sujeito. Hegel, na fenomenologia, tem na introdução, ele quer ver a substância como sujeito. Atualmente, nós estamos vendo o sujeito como uma substância. Isso antecipando a essa visão que nós temos hoje, Heidegger já tinha visto essa questão do ser, o sujeito e a substância.
o ser é algo separado e o sujeito como uma busca de ser. O existencialismo seria isso. E o sujeito como esse sujeito singular, né? Não seria uma substância. Hoje nós vemos, mais especificamente na internet, o sujeito como substância nesse sentido de o sujeito como sendo algo material e no algoritmo. Então, o sujeito se identifica como substância e como um algoritmo em que se organizam os dados da informação em volta para se atingir aquela pessoa. E muitas vezes até para manipular a pessoa. Nós vimos isso recentemente como crítica de uma funcionária, agora tem outra funcionária do Facebook, uma rede social da internet, que ela detectou isso, que ela manipula o sujeito. E então, nesse sentido, o sujeito está sendo jogado como substância, como um algoritmo e como crítica. Então, aí a crítica heideggeriana se torna atual de buscar o sujeito como um ente ôntico e ontológico. Talvez a internet pega mais o ôntico, mas tem a questão da ontologia. É uma questão a ser trabalhada, que nós vamos continuar trabalhando a partir disso, né? E nessa questão da mudaneidade, a internet, no seu algoritmo, ela organiza as relações dentro do mundo, de uma mudaneidade ali, numa perspectiva mais ôntica do que ontológica. Então, essa preocupação do ser em tempo é uma preocupação atual. Do outro lado, nós temos a biologia holística e as ciências ambientais, ecológicas, que faz o contrário. Faz a substância, vamos dizer assim, né? Ver os ólons, os ecossistemas como substância, fazem ver a substância como sujeito. Então, na atualidade, nós estamos vendo essas duas comparações. E dentro dessa discussão ontológica, atualmente tem uma proposta interessante, se nós pensarmos que é a proposta do Papa Francisco, de fazer uma grande consulta na igreja sobre os seus caminhos. Se nós pensarmos dentro dessa questão, a igreja como o depositório substancial da ontologia religiosa, ela está se voltando à igreja de novo. Já foi feito isso no Concílio Vaticano II, e agora de novo tem essa proposta, e a igreja de novo se joga ontológico e buscar a substância da igreja, né, o fundamento da igreja numa perspectiva ontológica, e essa consulta é a consulta das pessoas. As pessoas são os sujeitos que compõem a igreja. Então, de novo, pegar a substância da igreja numa perspectiva ontológica e ver ela, tentar voltar ela a ter de novo uma questão de ser um sujeito como atuante. Essa é a proposta dele. Até não pensando nisso, ou talvez pensando, ele fez uma brincadeira se quem seria o seu sucessor, né? Que tem muita gente já falando. Ele falou, deve ser o João 24. Isso lembrando, João 23 é que convocou o concílio para reformar a igreja. E a igreja é o grande repositório da cultura antiga. Isso nós vimos
Historicamente, a igreja conservou a cultura antiga, principalmente a cultura grega, que tem essa preocupação ontológica. E ela fazendo isso, ela quer recuperar essa preocupação ontológica e traz dentro de si toda a perspectiva da cultura antiga para a preocupação moderna, que se torna bem consequente dentro da fragmentariedade em que nós vimos. A fragmentariedade que o pensamento existencialista mais imediato, inclusive de Hegel, nessa perspectiva de ficar em torno do ser aí e não sair, né? Mas ele, dentro do ser e tempo, ele quando faz a equação ontológica, já quer sair dessa perspectiva fragmentária, né? É uma preocupação que nós vamos desenvolver. Então, a questão orgânica, da organicidade, é uma questão premente na questão ambiental, e a visão de Gaia e do cosmos todo como um ser que existe, que interage, nós dependemos dessa interação, né? Se continuar o desequilíbrio, a nossa existência humana corre risco, né? Então, essa organicidade precisa de uma pragmaticidade maior para trabalharmos a nossa realidade. Então, essa é a nossa preocupação e esse é o nível de nossa discussão que nós estamos vendo. E a proposta do Papa, ela vem se encaixando dentro dessa questão histórica, né? Então, nós vamos desenvolver esses três e dentro de uma perspectiva fenomênica com uma certa parada da produção. Essa parada se assemelha muito com a parada medieval, né? De reflexões mais interiores. Nós não pensávamos, mas depois discutindo várias perspectivas, colocar, né? Mas nessa perspectiva nós estamos tentando recolocar essa perspectiva medieval numa perspectiva de reforma e dentro dela a perspectiva da Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja, né? Mas dentro de uma perspectiva de ver como parar um pouco com a mundaneidade humana, né? E refletir essa mundaneidade maior dentro de uma questão terapêutica, né? Então, essa visão medieval dessa mundaneidade lá, a questão pecadora, nessa questão da mundaneidade do mundo antropoceno, que pode voltar essa perspectiva de pecado com uma perspectiva de destruição, né? Se continuar no ritmo da produtividade antropocênica atual. Então, até a próxima semana, encerramos as nossas reflexões. Nosso vídeo anterior, ele foi de novo cortado por falta de espaço, falta de recursos. Esperamos contar com mais, mas acho que deu para expor, e alguns outros vídeos também foram cortados por essa questão, mas acho que deu para expor, e quem nos acompanha aqui poderá, no canal do YouTube, recuperar alguns outros vídeos e ver e entender mais ou menos a sequência de nossos pensamentos. Boa tarde, bom domingo, bom início de semana a todos.